hereditária, tá? Isso é uma outra coisa importante de colocar no contexto, que o pessoal vai lá, faz o teste, testa todos, não volta para casa pensando, não é hereditário, não, continua hereditário, só que não identificou a causa, tá? Então, nem todas as causas hereditárias a gente consegue identificar. Próximo. Aqui tem uns slides que eu vou passar rapidamente, que são, ninguém sabe exatamente o que essas expansões causam na proteína. O modelo mais aceito é que essas expansões, quando tem um CAG muito expandido, tem muitas glutaminas na proteína. E essa proteína com muitas glutaminas passa a ser tóxica dentro de certos neurônios. Especificamente dentro de certos neurônios do cerebelo, mas às vezes de outras áreas do cérebro, e aí aqueles neurônios começam a morrer por causa da toxicidade daquela proteína expandida aqui dentro. Tá? Esse é o modelo mais, eu vou resumir isso daqui para a gente não entrar em muito detalhe, o modelo mais aceito de toxicidade do que essas proteínas fazem, tá? Ou seja, elas começam a ter dobramento anormal, aí elas causam umas inclusões dentro da célula, aquela célula morre, e isso são neurônios, tá? Próximo. Isso aqui também, então, vamos pular, que não interessa pra gente, pode passar para o próximo. Isso aqui é um modelo anterior, isso aqui é um esquema de um neurônio com uma proteína expandida, é mais ou menos, ninguém nunca provou isso, tá? Isso existem fortes evidências, assim, fortes suspeitas, mas não evidências muito consolidadas de que a causa da expansão seja uma toxicidade e por isso esses neurônios acabam progressivamente vão morrendo e vai gerando essa atrofia no cerebelo, tá? Pode ser que exista algum outro mecanismo, mas ainda não foi descrito. Passa ao próximo. Aqui é a mesma coisa do anterior. Não é a mesma coisa do anterior, não. Perdão. Isso daqui é uma revisão, acho que está lá em cima, não dá para ver, desse ano de 2014, que se chama Estratégias baseadas em oligonucleotídeos para combater as doenças de poliglutamina. Doenças de poliglutamina são essas explicadas por isso, tá? Esse trabalho é um trabalho bem interessante porque eles revisam, hoje tem muita coisa de pesquisa. Tem muito, para a maioria dessas ataxias já existe um modelo animal, significa que já existe um camundongo que tem aquela ataxia daquele tipo, ou às vezes uma drosófila, que é uma mosquinha que geneticista gosta muito de pesquisar, ou seja, com modelos animais permite fazer uma série de coisas que você não faria, obviamente, em seres humanos em termos de pesquisa. Então tem bastante coisa de pesquisa com tipos diferentes de ataxias, tá? Basicamente, as tentativas são de fazer o que se chama ou editar o genoma, e aí seria corrigir a expansão, corrigir o gene mutado, o que está lá em cima, né? Corrigir aquela expansão, ou inibir a transcrição, ou seja, conseguir alguma forma que aquele gene expandido não seja transcrito no RNA, tá? Dentro da célula, ou modificar o transcrito. Não sei se vocês lembram do segundo grau. O DNA está dentro da célula e ele forma uma molécula que chama um RNA, aquele RNA vai lá para o ribossomo e forma uma proteína, tá? Então, a maneira de tentar, teoricamente, combater essa expansão seria, ou você edita, que é o número 1, o DNA, modifica o DNA, que hoje não existe coisa para isso, ou você tenta inibir a expressão dessa proteína, que é a inibição do transcrito, fazer com que ela não se expresse, mesmo que não edite, né? Ou inibição do transcrito, ela se expressa, mas aí a gente vai lá e usa algum método para inibir o RNA produzido daquela proteína, tá? Ou inibir a proteína em si, porque aquela proteína poliQ, alguma forma de intervir, ou a interrupção de vias que estão logo depois dessa proteína. Ou seja, existe pesquisa nessa, em diferentes áreas, e basicamente tentando bloquear o efeito tóxico que essa proteína expandida vai ter dentro da célula, por diferentes mecanismos, tá? Nenhuma dessas pesquisas ainda tem tradução clínica, no sentido de já ter um estudo clínico para fazer isso, mas em animais já tem um monte, tá? Já tem bastante coisa. Na verdade, a sequência disso é assim, no momento que eles acham uma pesquisa, um modelo animal que tenha um bom resultado, o passo seguinte é
testar, fazer um estudo clínico em seres humanos, que em geral demora uns 4, 5 anos, até passa pelas 4 fases que tem um estudo clínico, e se for aprovado, aí tem uma nova possibilidade terapêutica. Tá? Outra possibilidade que existe pesquisa sobre isso e também existem surpresas com isso, assim, existem drogas que já existem no mercado, e às vezes você usa certa droga para certa doença que nunca foi usada e tem um resultado muito bom. Então, por exemplo, tem grupos que pesquisam o uso de carbonato de lítio em ataxia, tem grupos que pesquisam outras drogas em ataxia, que são drogas que já existem, com resultados diferentes, mas assim, basicamente não tem um resultado. Esses aqui não são a nível de drogas, esses aqui são a nível de ciência bem básica, de tentar manipular a nível genético para ver se consegue bloquear o efeito dessa proteína tóxica. Tá? Próximo. Lá no Gafrey a gente tem, no serviço de genética, muitos daqui já conhecem, é onde a gente tem um laboratório de genética, que a gente começou a trabalhar especificamente com as ataxias, deve ter 4 ou 5 anos, talvez, não lembro, um pouco mais, inicialmente através de uma rede lá do Hospital de Clínicas, e paulatinamente foi se expandindo. Próximo. Essa é da rede de neurogenética, ela é coordenada pelo Hospital de Clínicas, o Gafrey é um dos hospitais, deve ter uns 10 ou 15 hospitais no país, agora eles têm os hospitais, acho que na Argentina, no Chile e no Peru. Também agora está virando uma rede latino-americana. Basicamente o que é feito lá, parte a gente vai começar a fazer aqui, que são as ataxias mais comuns, mas as mais complicadas a gente vai continuar trabalhando com eles e com o grupo de Portugal. Certo? Próximo. De novo, isso aqui é da página da rede de neurogenética. Essas são as ataxias que a gente faz de rotina, são a 1, a 2, a 3, a 6, a 7, a 10, a 12, a 17. Doença de Huntington é outra doença prevalente, que eu não falei aqui, é outro assunto que a gente também, uma doença genética, essa que causa demência diferente, e uma ataxia que dá em adolescente, criança, que eu também não falei, que chama ataxia de Friedreich. Próximo. É isso, obrigado. Perguntas? Ataxia de Friedreich não está inclusa nessas... Fala no microfone por causa do filme. Essa da ataxia de Friedreich não está inclusa nessas pesquisas? Tá sim. O Gafrey? Tá. A gente testa para Friedreich, eu não coloquei nessa apresentação porque eu fiz as dominantes. A Friedreich, ela é recessiva, ela é um pouquinho diferente, mas ela é muito comum. Na Inglaterra, por exemplo, é das mais comuns. E ela tem uma problemática um pouco diferente, porque ela, em última análise, é um problema da mitocôndria. É uma ataxia que vai gerar um problema da mitocôndria, de radicais livres, então tem umas opções terapêuticas um pouco diferentes, a gente testa. No caso do meu familiar, fizemos umas testes de algumas, que nada ficou definido até agora. Atualmente ela tem 36 anos, está bem afetada. Só ela tem na família? Na família atual, pelo menos visível, sim. Eu soube, depois que ela começou a apresentar sintomas na pré-adolescência, que uma tia dela teve essa doença. E essa tia já tinha falecido há tempo, então até se associar que teria a ver uma coisa com a outra, demorou. Porque o Friedreich tem uma coisa um pouquinho diferente, que é assim, a grande maioria não tem história familiar, porque ela é recessiva, e a ataxia começa em geral mais cedo na adolescência, porque nas dominantes começa a 30, 40 anos. Então. E pode ter outros comprometimentos, pode ter cardiológico, pode ter endócrino, pode ter algumas outras coisas. Ela já foi testada para Friedreich? Também nada ficou definido, já isso há mais tempo. Há mais tempo, quanto tempo? Quando ela estava com uma faixa de uns 13 anos, mais ou menos. Isso há quantos anos atrás? Hoje 36, então uns 23 não, faz de novo. Então, tem testes que não existiam naquela época. Ela fez um teste da número 1, da número 3, da periférica, quer dizer, nada ficou definido. Então, estou até hoje com um ponto de interrogação. E gostaria de ter um encaminhamento, uma situação, para ela poder fazer os testes e eu realmente saber o que é que tem. Tá? Seria isso. Eu acho que vale a pena fazer, porque 10, 15 anos mudou muito. Tem testes que não existiam. Mudou o acesso e apareceram testes novos. Fernando,
Você mencionou que tem 30 tipos de ataxia, 30 escalas. A ataxia idiopática que vocês mesclam, idiopática sem causa. Sim. Exatamente. Além da cinta, tem outras que têm sintomas, mas não tem causa. Tem um grupo de pacientes com ataxia que você testa o que você tem para testar e dá tudo negativo. E você falou que esses casos, eu já ouvi de uma neurologista, que eu estou no limbo genético, não tem causa definida. Nesse caso, não tem futuramente como classificar como SCA? Sabe o que eu acho que vai acontecer no futuro? É assim, tem umas pessoas que a gente testa, vocês viram ali mais ou menos aquela proporção. Mais ou menos 50% das famílias a gente testa e encontra uma causa. Sabe se é SCA1 ou SCA2 ou SCA3. Os outros 50% você não encontra, mas você sabe que é genético. Pai teve, mãe teve, tio teve, não sei o que lá. Quer dizer, um teste negativo não quer dizer nada. Você sabe que aquilo é hereditário. E está naqueles outros tipos mais raros que não são testados ainda hoje, que a gente não testa, a não ser nível de pesquisa. O problema é que esses testes estão modificando muito rápido. Hoje já existe um teste que se chama sequenciamento do exoma, que é feito no Brasil. Feito fora do mundo, mas feito no Brasil também, que eu quero dizer, o Sérgio Franco faz, os laboratórios aí por aí fazem. Terceirizam, mas fazem. E alguns que sequencia todos os genes do genoma, os 10 mil genes, 15 mil genes sequenciando. Então, com isso, daqui um pouco, um futuro que não vai demorar muito, a gente vai conseguir ter acesso a testes para os 30 tipos de ataxia. Então, eu imagino que a coisa vai mudar um pouco de figura. Porque a gente vai conseguir identificar pelo menos uma boa parte daquela outra metade que hoje você testa das mais comuns e não encontra nada. E que você não pode voltar e dizer, não, é genético, não é, continua sendo hereditário, só que você ainda não sabe a causa. Né? E é óbvio que na hora que quanto mais você tiver informação daquela condição, melhor é para você planejar, para saber o que esperar, para saber. Então, enquanto você ainda não sabe uma causa, você fica um pouco, você chamou de limbo, né, sou neurologista. Fica um pouco numa informação, e uma outra pessoa que já sabe o tipo de ataxia que tem, ela já tem uma informação mais definida, você tem razão. Agora eu acho que isso vai, sei lá, 2, 3, 4 anos o negócio vai mudar tanto de figura. Daqui a poucos anos vai entrar um exame que já está começando a entrar, que é sequenciamento do genoma inteiro. É absurdo, né? Mas a gente vai ter isso daqui um pouquinho. Pela rede pública ou particular? Não, por enquanto particular. Mas se tem uma coisa que eu acho que diferenciou muito é isso. É assim, há 20 anos atrás a gente tinha acesso a pouquíssimos exames de genética. Há 10 anos atrás mudou de figura, hoje já tem exame muito mais. Hoje eu vejo coisas que eu não via 4, 5 anos atrás, que é plano de saúde pagar exame genético. Hoje, por lei, já tem exames que têm que ser pagos pelo plano de saúde de teste genético, não é o caso das ataxias, mas é o caso, por exemplo, de certos cânceres, de certos tumores e outras doenças. Então, esses testes estão ficando mais acessíveis. Isso realmente está mudando, facilita para a gente investigar. Agora, claro, isso ainda tem que se traduzir em esse teste se tornar mais acessível, a pessoa saber o que ela tem e aquilo, clinicamente, aquela informação, algum dia reverter em benefício para a evolução da doença, né? Ou seja, tem etapas ainda do negócio, tem que ir. Perguntas? O projeto Genoma de São Paulo, da USP, também faz esses exames. Deixa ela, fala no microfone para gravar. Olha, com a Maiana, isso. A gente não trabalha com ela não é da rede, mas lá eles testam o programa. Ela tem mais, eles têm mais experiência nas distrofias musculares, mas eles também trabalham com doenças neurodegenerativas. E o outro grupo que também faz isso é a ICE Lopes Sentes na Unicamp. Também, tem 2 grupos, além da rede, né? Ou seja, no Brasil deve ter 4 ou 5 grupos. O outro lugar que testa, que não é por essa rede, é o Hospital Sara. Ele testa, mas aí ele testa acho que só 1, a 2, a 3 e a 7 são as mais comuns. Um Sara de Brasília. Ou seja, tem alguns lugares. E você consegue fazer isso também comercial, os laboratórios também fazem. Não, só para informar.
Nós conseguimos fazer o... Vai gravar. Dá pra gravar? Vai gravar. Deixa eu puxar pra cá. Tá aqui. Vai até aí. É só uma informação, é que nós conseguimos fazer o teste dela pelo plano. Com um pouquinho de esforço a gente ligou direto pro... Porque isso é uma outra coisa que é um conceito meio errado, porque as pessoas pensam assim, o plano vai, se o plano paga uma ressonância que custa R$1.000 e poucos, porque não paga um teste genético que custa R$1.000 e poucos, é o mesmo preço. E a gente tem muito mais dificuldade que um plano autorize isso do que um plano autorizar um exame de imagem caro que às vezes vai nos dar menos informação. No meu caso, foi uma briga muito grande para eu conseguir um exame. Eu sei. E as outras, quer dizer, a gente está assim, totalmente sem estrutura nenhuma para poder fazer os exames. Quer dizer, a política não se interessa em nada. Para poder utilizar, para poder facilitar a vida de quem tem esse problema, que não são poucos, mostrou que a incidência é muito grande, e que nós não temos nenhuma estrutura de política para poder facilitar a nossa vida, para fazer os exames, para poder conduzir as pessoas ao exame, que é muito difícil. Quer dizer, tudo isso, a gente fica assim... Não, a pessoa tem várias dificuldades, a equipe fica parecendo uma gincana. Primeiro fazer um diagnóstico, depois você tem que passar pelos especialistas corretos para não ficar usando. Agora existe uma política de doenças raras no Ministério, vamos ver se isso se traduz em alguma coisa. Quer dizer, raro para eles é todas as doenças com menos de 1 para 2 mil, mais raro do que 1 para 2 mil, e aqui estão todos os ataxistas. Exato. Então, porque começa tudo com a dificuldade de fazer o exame, de voltar, de não sei o quê. Quer dizer, tem a parte do transporte, tem a parte da dificuldade de sair, de fazer o exame, de tudo. Quer dizer, estamos totalmente sem estrutura para isso. Não, e tem uma parte de dificuldade intrinsecamente médica, porque a gente sabe que como é uma doença que tem um tratamento que não é fácil, não tem muitas opções terapêuticas, metade dos serviços olham assim que a gente sabe como é que é, né? Então a pessoa passa por... não é infrequente você ouvir uma história de uma pessoa que passa por um serviço, passa por outro serviço, passa por outro serviço, passa por outro serviço, e aí acaba não sendo investigado como deveria, não sai, acaba sendo acompanhado. Mesmo com todas, quer dizer, que cresce a todas essas deficiências que já existem na infraestrutura. Deixa eu só fazer uma pergunta. É o seguinte, qual as universidades aqui no Brasil estão fazendo parte dessa pesquisa? Da rede? Olha, eu não sei te dizer de cabeça todos. Escola Paulista, um grupo na USP, mas do HC não é da Maiana, porque a Maiana está no coisa. Ribeirão Preto, Federal de Belém do Pará. Depois eu acho que tem mais tem no interior de Minas, tem uns 20 ou 30 centros. Os maiores eu não lembro de todos. Uns 20 centros. Há uma articulação nacional para se fazer um encontro, alguma coisa nesse sentido de avançar mais a discussão, colocar essa informação a nível maior de estudo no... Você sabe que isso que você pergunta é interessante, é bem interessante, porque assim, eu tenho algum contato com o pessoal, porque eu sou de lá, e eu com o pessoal do Rio Grande do Sul, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e lá tem um grupo grande de famílias, de pessoas que foram com ataxia. Eu não sei como é que é nível, eu acho que se tivesse uma... congresso, alguma coisa... algum tipo de coisa que as pessoas conversem, que as pessoas... isso seria muito interessante. Isso seria muito interessante. Quem coordena isso eu posso colocar mais em contato, é o pessoal lá do Hospital de Clínicas. Seria importante para como é que é a estrutura deles de associação. Isso. Eu sei que lá tem bastante gente, inclusive já foi aí que a associação impulsione essa... Isso mesmo. E onde tem muita gente em Santa Catarina também. Que trabalha com todas as clínicas. Isso mesmo. Porque... Eu sei porque eles já fizeram inclusive um trabalho para ver fertilidade, fecundidade nas mulheres, foi feito através da associação lá, do grupo, que eu não sei se é associação, não sei como é que eles são consolidados. Porque pela sua fala, a gente vê que demora muito a acontecer as coisas, então tem que ter uma mobilização de baixo para cima para acontecer as coisas. E são pessoas que estão aqui, estão lá e têm problemas comuns. Isso, perfeito. Um lado do outro lado e não conversam. Aí.
gostaria de saber se está incluído assim, nessas pesquisas o uso de células-tronco para o tratamento da ataxia, que a gente vê tanto falar. Existe alguma coisa mais assim nessa área? Tem, mas eu vejo mais células-tronco em outras áreas do que nas ataxias. Nas ataxias tem mais pesquisas voltadas a combater a toxicidade daquela proteína alterada do que células-tronco que vão gerar novas células no cerebelo. Células-tronco são muito promissoras, mas ainda eu acho que tem certas questões que ainda... Até o negócio tem uma certa liquidez assim, clínica para girar, ainda vai demorar algum tempo, né? Tudo certo? Existe uma associação, a Trabaia, que se eu não me engano é alguma coisa em São Paulo. Eu sou de Recife. É a nacional. É a nacional? Ou é a sua vez? Já foi alguns encontros. A associação é a brasileira de ataxias hereditárias adquiridas. Deve ter um encontro dia 20 de outubro em Taubaté, em São Paulo. Você vai, né? Não, esse não vou poder. Vocês vão? Ninguém daqui vai. Os encontros da voz são muito interessantes, tem muita participação do Brasil inteiro, pessoas do Brasil todo, e tem tem palestras e debates com neurologistas, geneticistas e pessoas de outras terapias, como a yoga, meditação, enfim. Tem a programação disponível na lista da Ataxia Rio. A pai mandou o convite para todos. Eu queria, alguma outra questão para o Fernando. Eu queria agradecer a presença, a participação do Fernando, que ilustrou muitas questões da ataxia. O Fernando é um dos colaboradores da Associação Alice, a Maria Angélica, que é neurologista, o Pauliran, cinegrafista de alguns encontros nossos, a Vanessa, pesquisadora do Museu Nacional. Agora o UERJ. Agora o UERJ. Da UERJ. E eu queria convidar vocês a um pequeno intervalo e depois nós voltamos a essa sala. Um intervalo de lanche, aqui na sala. Antes do lanche do intervalo é o seguinte,